Olá pessoal, estudaremos a Lei Orgânica do município de Rio Bonito, que se localiza no estado do Rio de Janeiro. Estudaremos em parte por se tratar de um conteúdo extenso, faremos exercícios ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Em breve estarei disponibilizando um simulado contendo questões autorais no formato de e-book para venda, tá? Quando estiver pronto eu colocarei os links na descrição deste vídeo, assim como combos promocionais contendo outros conteúdos previstos neste edital, neste concurso, para este concurso, ok? Além disso, para você ficar por dentro de todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material, é importante que você se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a Lei Orgânica do município de Rio Bonito, falando agora do Poder Executivo. O Poder Executivo ele é exercido pelo prefeito municipal, que é o chefe do Poder Executivo. E ele conta com o auxílio de secretários municipais. O prefeito, quando toma posse, ele assume um compromisso perante a população, perante os eleitores. O prazo para que o prefeito tome posse, ele tem um prazo de 10 dias. Se ele não tomar posse nesse prazo, nem ele, nem o vice-prefeito, salvo por motivo de força maior, será declarado extinto o mandato pela Câmara Municipal. Além disso, o prefeito não poderá se ausentar do município ou se afastar do cargo por mais de 15 dias. Caso contrário, ele terá como pena a perda do mandato. Ele só poderá se ausentar por mais de 15 dias caso ele receba uma licença da Câmara. O prefeito ele terá direito a receber sua remuneração quando ele estiver licenciado pela Câmara, estiver gozando de licença, que seja autorizada pela Câmara, evidentemente, para tratar de questões envolvendo a sua saúde, devidamente comprovada, para cumprir missão de representação do município, também em caso de licença gestante. No caso de vacância dos cargos do prefeito e do vice-prefeito, será feita uma nova eleição 60 dias depois de aberta a última vaga, exceto quando faltarem menos de 15 meses para poder terminar um mandato. Aí, nesse caso, como faltam menos de 15 meses, não é tanto tempo assim, quem assume esse resto de tempo do mandato é o presidente da Câmara Municipal. Mas aí, se o presidente da Câmara também estiver impedido de assumir, será um dos vereadores que a Câmara eleger. Vamos falar agora das competências privativas do prefeito. A competência privativa é aquela que compete ao prefeito, mas ele pode delegar, diferente da competência exclusiva, que é designada ao prefeito e somente a ele. Ele não pode delegar, não é passivo de delegação. Então, compete privativamente ao prefeito representar o município em juízo e fora dele. Ele é a figura que representa o município. Nomear e exonerar seus auxiliares diretos, que são os secretários municipais. Iniciar o processo legislativo na forma prevista nesta lei orgânica. Então, dar início ao processo legislativo, envolvendo a elaboração de normas, de leis, enfim. Também sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Então, o prefeito ele vai sancionar, ele vai autorizar, ele vai promulgar, dar divulgação, fazer publicar as leis. Também vai expedir decretos, que são ali da competência do prefeito, do executivo, e também regulamentos. Vetar projetos de lei total ou parcialmente. Assim como o prefeito ele pode sancionar um projeto de lei, autorizando ele, concordando com ele pode vetar um projeto de lei, ou seja, discordar desse projeto de lei. Porque esse projeto de lei, uma parte dele ou todo ele é inconstitucional, por exemplo. Também dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal na forma da lei. Então, no que diz respeito à administração municipal, à organização da administração municipal, isso compete ao prefeito privativamente. Também compete privativamente ao prefeito remeter mensagem e plano de governo à Câmara por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do município e solicitando as providências necessárias. Então, o prefeito ele vai se comunicar com a Câmara Municipal através de mensagem, através do plano de governo, e vai expor situações em que ele considere que a Câmara Municipal deva tomar providências. Também irá enviar à Câmara o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e a proposta de orçamento prevista nesta lei orgânica. Então, compete ao prefeito, privativamente,
enviar à Câmara esse plano que vai falar sobre as questões envolvendo orçamento, destino da verba pública, tá? Quais são as obras, planos, projetos, né? E os valores para cada um desses itens que devem estar pontuados nesse plano, nesses projetos de diretrizes orçamentárias, nessas propostas de orçamento. Também enviar à Câmara e ao Tribunal de Contas do Estado, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas e o balanço geral referente ao exercício anterior. Então, o prefeito ele tem que dar transparência em relação aos gastos públicos. Ele tem que enviar à Câmara e também ao Tribunal de Contas do Estado, que vai auxiliar a Câmara, para que aconteça a apuração em relação aos valores, né, que foram prestados pelo prefeito, para poder ver se esses valores, esses gastos estão dentro do previsto. Tá? Então, ele tem que enviar à Câmara e ao Tribunal de Contas, dentro de 60 dias, essas contas e o balanço geral do exercício anterior. Também prover e extinguir cargos públicos municipais, na forma da lei, ressalvada a competência da Câmara. Então, o prefeito ele pode privativamente prover, preencher e também fazer com que cargos públicos deixem de existir, sempre dentro da lei. Ressalvar os casos que sejam da competência da Câmara. Também declarar a necessidade ou utilidade pública ou interesse social para fins de desapropriação nos termos da lei federal. Então, o prefeito, privativamente, ele vai dizer ali se, por exemplo, um terreno de um terceiro, de um proprietário, deve ser desapropriado para fins de utilidade, de interesse público. Tá? Quem diz isso é o prefeito, ele que vai declarar essa necessidade. Também prestar dentro de 15 dias úteis as informações solicitadas pela Câmara. Então, a Câmara pode solicitar informações ao prefeito e ele tem que prestar essas informações dentro desse prazo de 15 dias úteis. Também solicitar o concurso das autoridades policiais do Estado para assegurar o cumprimento das normas e deliberações da administração municipal. Então, o prefeito, privativamente, pode solicitar que as autoridades policiais do Estado auxiliem e assegurem o cumprimento de normas, né, da administração municipal. Também exercer outras atribuições previstas nesta lei orgânica e também colocar à disposição da Câmara, dentro de 10 dias de sua requisição, as quantias que devem ser despendidas de uma só vez até o dia 20 de cada mês, os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias, compreendendo os créditos suplementares e especiais. Então, os recursos que sejam correspondentes a essa questão de crédito suplementar e especial, compete ao prefeito, privativamente, colocar à disposição da Câmara. Desde que a Câmara faz esse requerimento, ele tem, dentro de 10 dias, ele tem que colocar à disposição da Câmara esses orçamentos, essas dotações orçamentárias. E tem que ser aquelas quantias que devem ser despendidas de uma única vez. São quantias que elas vão ter que ser utilizadas de uma única vez para um único propósito, né? Então elas não vão ser assim, não são gradativas. E aí ele tem até o dia 20 de cada mês para poder colocar à disposição da Câmara essas quantias. Vamos fazer uma questão. Eu já disponibilizei para venda um simulado contendo questões autorais, né, questões elaboradas por mim, com gabarito comentado, no formato de slide em PDF, tá? Então, são questões disponíveis para leitura, que vocês podem estar acessando os links na descrição deste vídeo. Questões que ajudam demais, porque vocês estudam aqui e depois vocês vão lá e praticam, né? E é uma forma de vocês exercitarem o que vocês aprenderam. Então, vamos lá. Segundo a Lei Orgânica do município de Rio Bonito, compete privativamente ao prefeito o quê? Letra A. Representar o município em juízo e fora dele? Sim, nós vimos isso, né? Logo no primeiro inciso. Representar o município em juízo e fora dele é uma competência privativa do prefeito, sim. Então, de cara, a gente encontra a nossa resposta. Letra B. Zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Percebam que isso aqui é uma ação que deve ser de todos, tá? Não é uma ação que ela é privativa, exclusiva, não. Todos devem zelar pela guarda da Constituição, todos devem zelar pelas normas, pela lei, pelo Estado democrático de direito, todos devem conservar o patrimônio público. Então, é uma competência comum, não é uma competência privativa do prefeito. Letra C. Proporcionar meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Mesma coisa. Também uma ação geral, por ser uma ação geral, uma competência comum. E fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Também mais uma competência comum. Agora vamos falar da responsabilidade do prefeito. O prefeito ele será processado e julgado por quem? Pelo Tribunal de Justiça do Estado e pela Câmara Municipal.
No caso do Tribunal de Justiça do Estado, será referente a crimes comuns e também aos crimes de responsabilidade. Crimes comuns são praticados, aqueles que são praticados por qualquer pessoa, tá? Não é porque ele é uma figura representativa do município, né? Por ele ser o chefe do executivo, não é por isso. É um crime comum que poderia ser praticado por qualquer pessoa. Já os crimes de responsabilidade, ele já tem esse caráter político-administrativo, né? E configura ali penas como perda de mandato, suspensão de direitos políticos. E no caso das infrações político-administrativas, nós temos ali a Câmara Municipal processando e julgando o prefeito. E será assegurado, claro, o contraditório, a publicidade, ampla defesa, meios e recursos a ela inerente e a decisão motivada. Tem mais uma observação aqui. Se decorridos 90 dias o julgamento não estiver concluído, o processo será arquivado. Tá? Então, tem o Tribunal de Justiça do Estado e a Câmara Municipal, eles têm 90 dias para poder concluir esse julgamento em relação ao prefeito. Caso contrário, será arquivado o processo. Bom, o prefeito perderá um mandato por cassação do inciso 2º e parágrafos do artigo anterior quando? Caso do inciso 2º, seria por conta de ser processado e julgado pela Câmara Municipal, no caso das infrações político-administrativas, tá? Então, se tratando de infrações político-administrativas, quem vai julgar será a Câmara Municipal. E aí, se julgar, né, que o prefeito cometeu de fato aquele ilícito, aí o prefeito perderá o mandato quando infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo 89. O artigo 89 fala das vedações. O que é proibido? O prefeito não deve, é proibido a ele, por exemplo, iniciar programas ou projetos que não estão incluídos na lei orçamentária anual, que não está previsto, por exemplo, na lei orçamentária anual. Também realizar despesas de obrigações que excedam os créditos orçamentários ou adicionais, que sejam exorbitantes, que estão além do crédito disponível para projetos e programas, enfim, que estejam relacionados a isso. É importante que vocês deem uma lida nesse artigo 89 que traz essas vedações. Então, se o prefeito ele infringir qualquer uma dessas situações, aí ele vai se enquadrar na perda de mandato. Também que infringir o disposto do artigo 45, que fala sobre os crimes comuns, crimes de responsabilidade, das infrações político-administrativas, que nós acabamos de ver. Também que não reside no município. E também que atentar contra a autoridade do município. O livre exercício da Câmara Municipal não pode impedir que a Câmara Municipal funcione. Também o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Também a probidade na administração. Então, não pode ter ali condutas de improbidade administrativa. Também em relação, que é atentar contra a lei orçamentária e o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Então, se atentar contra essas situações, ele perderá o mandato. E vale ressaltar que ele perderá o mandato por cassação. Ou seja, ele será punido, ele não poderá também ocupar um cargo público ou ser eleito para uma outra função durante um período de tempo. Agora, o prefeito perderá o mandato por extinção declarado pela mesa da Câmara quando? Quando sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, em última instância, não cabe mais instância aqui, perder ou tiver suspensos os direitos políticos, renunciar por escrito, considerada também como tal o não comparecimento para a posse. Ele não compareceu para a posse, então subentende-se que ele renunciou ao cargo. E aí nessas situações ele perde o mandato também, mas por extinção. Vamos falar agora dos secretários municipais, que são aqueles que auxiliam o prefeito. Eles serão escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos, não é maiores de 18, maiores de 21, eleitores domiciliados e residentes do município. Eles têm que morar no município, aqui no caso, de Rio Bonito. E também devem estar em pleno gozo de seus direitos políticos, no exercício de seus direitos políticos. Quais são as competências dos secretários? Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos de sua secretaria e de entidade de administração indireta a ela vinculada. Então, quem está à frente da secretaria é o secretário, tá? Cada um na sua respectiva secretaria. Então, o secretário ele vai representar aquela secretaria, vai estar exercendo a orientação, coordenação, supervisão dos órgãos que fazem parte daquela secretaria. Também referendar decretos inerentes à sua secretaria assinados pelo prefeito. Referendar significa que ele vai assinar decretos que sejam relativos à sua secretaria. Também expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos.
Então ele vai elaborar instruções para que as leis, decretos e regulamentos eles sejam cumpridos. Também apresentar ao prefeito o relatório anual da sua gestão, então ele tem que dar transparência à sua gestão, praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo prefeito. Bom, nenhuma lei, decreto, resolução ou ato administrativo municipal produzirá efeito antes de sua publicação. Então só tem efeito quando for publicado. A publicação não é só você dar ali publicidade, é muito mais do que isso, é você dar legitimidade a um documento público, tá? Então, para que se torne legítimo, tem que ser publicado. A Prefeitura e a Câmara são obrigados a fornecer a qualquer interessado, no prazo máximo de 15 dias, certidões de atos, contratos e decisões, sob pena de responsabilidade da autoridade, o servidor que negar ou retardar a sua expedição. Então, qualquer eleitor, qualquer cidadão pode solicitar vista a um processo, a um contrato, a uma decisão, e a Câmara tem que fornecer a esse eleitor, a esse cidadão, vista esse processo. E aí ele tem um prazo, a Câmara tem um prazo máximo de 15 dias. E será responsabilizada caso retarde, caso faça corpo mole, para poder emitir essa expedição. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais, qualquer que seja o veículo de comunicação, somente poderá ter caráter informativo, educativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de autoridade ou servidor público. Tá? Então, publicidade relacionada a programas, obras do governo, serviços do governo, não pode conter ali nenhum tipo de símbolo que caracterize promoção pessoal do governador, do prefeito, enfim. Não pode ter esse tipo de vínculo, tá? Porque nesse caso é uma promoção pessoal e o dinheiro é público. O dinheiro público, ele não tem que ter essa finalidade de promover ninguém, de promover nenhum político. Tá? Então tem que ter aqui a finalidade informativa, para que a população ela seja informada, educativa, para que seja conscientizada em relação a alguma questão ou de orientação social. Os custos da publicidade referida neste artigo serão comunicados à Câmara Municipal no prazo de 5 dias após sua veiculação. Então tem esse prazo para poder dar publicidade em relação aos custos, que são de 5 dias. Em relação à administração pública municipal, a administração pública ela é composta por órgãos institucionais, é o conjunto de órgãos institucionais que fazem parte daquela instituição pública, também materiais, financeiros e humanos, tá? Então, a administração pública ela é composta por órgãos institucionais, materiais, financeiros e humanos, que se destinam às decisões, à execução das decisões do governo local. Por que governo local? Porque nós estamos falando do município. Então, a área de atuação do município é local. Nós temos a administração pública direta e indireta. A administração pública direta, ela presta serviços diretamente, né, à população. A administração pública é composta pelos órgãos, que são os órgãos da prefeitura ou da Câmara Municipal. Mas também temos a administração pública indireta, que presta serviços indiretamente. Então, vai prestar serviços também à população, também à administração pública, só que indiretamente, na forma de autarquias, sociedade de economia mista, empresa pública. Também temos as fundações públicas, que não estava aqui presente na lei orgânica desse município, por isso que eu não coloquei, mas também é uma forma também é uma entidade da administração pública indireta, que tem essa função descentralizada, né? São entidades e tem esse poder descentralizado. Aqui no canal tem uma playlist de noções de administração pública que eu falo sobre as entidades de administração pública indireta de forma muito mais detalhada. Aqui eu estou só pontuando, lá eu explico qual é a finalidade, quais são as entidades, quais são as características de cada uma. Bom, a atividade administrativa do município, direta ou indireta, obedecerá aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, impessoalidade, moralidade, publicidade, da licitação e da responsabilidade. Então não é só a administração pública direta que tem que estar de acordo com esses princípios, a indireta também. Que princípios são esses? Agir de acordo com a lei, nunca contra a lei. Legalidade. Finalidade. A finalidade é sempre quem? A finalidade é sempre a administração pública, o coletivo. É o bem comum. Também a motivação.
A motivação também é quem? São os cidadãos. A motivação também é o bem comum. A impessoalidade, não pode existir uma relação de pessoalidade da administração pública com ninguém. Ela é impessoal, visando sempre o coletivo e não o particular. Também nós temos aqui a publicidade, a moralidade, né? Agir de acordo com a boa-fé, com a moral. Publicidade, que é uma forma de você dar legitimidade aos documentos, às leis, aos decretos. A licitação, que é um contrato que a administração pública firma com terceiros em relação à prestação de obras e serviços que se voltem à população. E de responsabilidade. Qualquer munícipe poderá dar conhecimento à autoridade municipal de irregularidade, ilegalidade ou abuso de poder imputável a qualquer agente público. Então, qualquer pessoa, qualquer munícipe, qualquer cidadão poderá denunciar um agente público em razão dele estar cometendo alguma infração, alguma irregularidade. Vale dizer também que somente por lei específica poderão ser criadas autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações municipais. Então, somente por lei específica para essa finalidade. E, como eu falei para vocês, a administração pública municipal ela é considerada fundacional quando realizada por uma fundação, instituída ou mantida pelo município. Vamos fazer a nossa penúltima questão para estar fechando esse vídeo e essa playlist. De acordo com a lei orgânica do município de Rio Bonito, assinale a alternativa correta. Letra A. As empresas públicas realizam atividades de administração pública direta. Empresa pública, a gente faz parte da administração pública indireta, assim como as autarquias, sociedades de economia mista e as fundações públicas, tá? Então A está errado. Letra B. O princípio da legalidade não se aplica às atividades administrativas do município de Rio Bonito. Se aplica sim, tá? Nós temos ali a legalidade, finalidade, motivação, impessoalidade, moralidade, publicidade, licitação e responsabilidade. Nós acabamos de ver isso. Letra C. Apenas os maiores de 18 anos poderão dar conhecimento à autoridade municipal de irregularidade, ilegalidade ou abuso de poder imputável a qualquer agente público. Não é somente os maiores de 18 anos. Qualquer cidadão, qualquer munícipe poderá dar conhecimento à autoridade municipal dessas situações. É qualquer munícipe, tá? Letra C está errada. Letra D. A criação ou extinção de autarquias, sociedade de economia mista, empresa pública e fundação municipal poderá ocorrer por meio de decreto? Bom, nós vimos que somente por lei específica poderão ser criadas autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas e fundações municipais, tá? Então, a letra D está errada, só resta a letra E ser a nossa resposta. A administração pública municipal é fundacional quando realizada por fundação, instituída ou mantida pelo município. Certinho, letra E é o gabarito. Vamos para a última questão para a gente estar fechando esse vídeo e também essa playlist. Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá. Segundo a lei orgânica do município de Rio Bonito, a administração pública municipal é o conjunto de órgãos institucionais, materiais, financeiros e humanos destinados à execução das decisões do governo local. Tá perfeito. Essa informação está lá no artigo 53, que fala exatamente, isso aqui é a letra da lei. Essa redação, ela tá exatamente assim lá no artigo 53, tá? A letra A é a nossa resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem ser do seu interesse, tá? Tem playlists de legislação educacional, de noções de administração pública, tem simulados de português de diversas bancas organizadoras, simulados de fundamentos de educação, entre outros, tá? Então aproveite, maratona e fique firme aí nos seus estudos. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.